Explicando a avaliação diagnóstica de retorno, professora Camila Juliana Croco. Vou explicar para vocês questão por questão, tá? Tive que fazer as pressas porque essa avaliação veio a toque de caixa, entre aspas, tá? Na verdade, eu fiquei um pouco perdida sobre ela, mas já me identifiquei, agora estou explicando aqui para vocês, tá bom? Questão 1. Isabela tem uma folha de papel retangular com as dimensões apresentadas no desenho abaixo, ó, 24 por 18. Ela traçou nessa folha a mediatriz do segmento de reta que representa o maior lado dessa folha e, em seguida, cortou o papel em cima da mediatriz traçada, obtendo pedaços de papel menores e iguais. Quais são as dimensões dos pedaços de papéis obtidos por Isabela? As alternativas são A, 12 por 9 centímetros, B, 12 por 18, C, 24 por 9, D, 24 por 18. Gente, essa questão, o que a gente tem que ter em consideração, né? Que a gente tem dois segmentos nesse retângulo, né? Um que mede 18 e outro que mede 24. O maior deles é o que mede 24. Mediatriz é um segmento perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento, ou seja, ele divide esse segmento 24 em duas partes, tá? Em dois segmentos. Dividindo esses segmentos, a gente vai ter dois retângulos, e aí a gente tem como saber as dimensões obtidas, né, nos papéis pela Isabela, tá? Só vocês lembrarem a metade de 24 e a outra medida seria o outro lado que mede 18. Questão 2. Marcos é jogador de basquete. Nas 5 últimas partidas de um campeonato, marcou as pontuações apresentadas no quadro abaixo: 28, 24, 33, 26 e 24. Qual foi a média de pontos realizada por Marcos nessas 5 rodadas? A, 24 pontos, B, 26 pontos, C, 27 pontos ou D, 33 pontos. Bom, gente, média, a gente já fez isso na AP anterior, é somar todos os valores que vocês têm e dividir pela quantidade de valores que você está somando. Super simples, tá? Questão 3. Gláucia possui 3 pulseiras, 4 pares de brincos e 2 cordões. Ela deseja escolher um conjunto formado por uma pulseira, um par de brincos e um cordão para usar no casamento de sua irmã. Quantos conjuntos diferentes Gláucia pode formar utilizando essas pulseiras, brincos e cordões? A, 2, B, 9, C, 12 ou D, 24? Bom, explicando a questão 3, a gente tem que combinar um par de brinco, uma pulseira e um cordão. E aí, o que a gente vai fazer para calcular essas combinações? Vamos multiplicar as quantidades de cada item. As quantidades de pares de brinco que ela tem, a de pulseira e a de cordão. E aí, a gente tem todas as possibilidades, né, dela combinar esses 3 itens, tá? Questão 4. Durante a resolução de um exercício, Dulce se deparou com o desenho dos triângulos PQR, QRT, esse triângulo, QST e SQP, apresentados abaixo, dos quais PQR e QST são congruentes. Então, PQR e QST possuem aí os mesmos valores de ângulos e lados proporcionais iguais, tá? Assim como os triângulos SQP e TQR. Dulce tirou 4 conclusões sobre o quadrilátero STRP, formado pela justaposição dos triângulos apresentados. Observe abaixo as conclusões de Dulce. 1. As diagonais SRTP do quadrilátero STRP encontram-se no ponto médio. 2. Os ângulos internos P do quadrilátero STRP medem 60 graus. 3. Os segmentos SRTP possuem medidas diferentes. 4. Os lados PSQPR são congruentes.
Depois de esclarecer suas dúvidas com o professor, ela apagou 3 dessas conclusões que estavam erradas e apenas restou uma no seu caderno. Qual dessas conclusões restou no caderno de Dulce depois de tirar as dúvidas com seu professor? A1, B2, C3 ou D4? Bom, vamos analisar uma por uma, tá, gente? Ó, as diagonais SRTP do quadrilátero se encontram no ponto médio, ó. Essas duas diagonais se encontram no ponto médio. Aqui é a metade daqui, aqui é a metade daqui. Os ângulos internos P do quadrilátero STRP mede 60 graus. O P, gente, a figura que cortou. Vamos pegar da anterior, ó. O P mede 60 graus, ó. O P é esse daqui, ó, mede 60 graus, né? Se a gente for considerar, né? Que ele é um ângulo reto, porque faz parte de um triângulo, mede 60 graus. Os segmentos SR e TP possuem medidas diferentes. Ó. SR e TP, gente, que pena que ficou cortado, né? Possuem medidas diferentes. Os lados PS e PR são congruentes? Vamos lá. Eu peço desculpas aí. Aqui ele fala assim, né? Os segmentos SR e TR são diferentes. Vamos ver. SR e TR são diferentes. Próximo, é isso mesmo? TP, perdão. SR e TP são diferentes, essas duas diagonais são diferentes. E o outro, os lados PS e PR são congruentes, ó. PS, peraí, oxi. PS e qual que é o outro lado? PR. PS, PR tem a mesma medida, gente? Então, qual dessas alternativas é a correta? Esse aqui é o ponto médio, são iguais, são diagonais diferentes, aqui mede 60 graus, aí vocês vão analisar e responder, tá? Questão 5. Observe a equação linear de primeiro grau apresentada abaixo, x mais 2y igual a 0. Essa equação está graficamente representada em A, que tem uma parábola, né? B tem aqui uma curva, C é uma reta ou D é outra curva aqui, né? Gente, explicando a questão 5. Toda equação linear é representada graficamente por uma reta. Toda equação quadrática é representada graficamente por uma parábola. Toda equação exponencial é representada por uma curva. Então, analise o que está pedindo e essas informações, e aí vocês conseguem responder essa questão. Questão 6. 4 amigos pegaram 3 gravetos, cada um com a finalidade de montar um triângulo com esses gravetos. Observe no quadro abaixo as medidas dos gravetos que cada um desses amigos pegou. 20 centímetros, 20 centímetros e 50 centímetros, que é o Arthur. 15 centímetros, 25 centímetros e 40 centímetros, que é o Jonas. 40 centímetros, 25 centímetros e 30 centímetros, que é o Marcos. 15 centímetros, 20 centímetros e 40 centímetros, que é o Vinícius. Qual desses amigos consegue montar um triângulo usando os gravetos que coletou? A. Arthur, B. Jonas, C. Marcos ou D. Vinícius? Gente, condições de existência de um triângulo, tá? Essa questão tem a ver com isso. Para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida. Tem que seguir a condição de existência. Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros lados é maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas, tá? Vou explicar para vocês. Por exemplo, ó, o Arthur, 50, ó. 50 é menor que 20 mais 20. O Jonas, 40 é igual, o maior, né, a somatória dos outros dois. O Marcos, 40
é menor que 25 mais 30, né? Que vai dar 55. Vinícius, 40 é maior que 20 mais 15. Qual que é a condição de existência? Vamos lá. Ó, é necessário, né, que a soma das medidas dos lados menores seja maior que o valor do lado maior. Para com Então, a soma tem que ser maior. Eu pego os dois lados menores, eu somo eles. Esse resultado tem que ser maior que o lado maior do triângulo, tá? Então, analisando aqui, a gente já consegue saber qual que é a resposta, tá? Questão 7. Carmelita está em restaurante italiano e, para montar uma macarronada para seu jantar, deve escolher um tipo de queijo, um tipo de massa e um tipo de molho. Esse restaurante disponibiliza 2 opções de queijo, 5 de massa e 4 opções de molho para que o cliente possa montar o prato que deseja. Quantas possibilidades diferentes de macarronada podem ser montadas por Carmelita? Com as opções disponibilizadas por esse restaurante? A, 2, B, 3, C, 11 ou D, 40? Bom, para a gente calcular é a mesma questão dos brincos lá, né? Pego as opções que ela tem de molho, de massa e de queijo e eu multiplico todas essas opções e eu vou ter o número total de possibilidades que ela vai ter. Questão 8. Lucas aplicou mensalmente parte de seu salário em uma caderneta de poupança. Ao longo de 7 meses, ele aplicou os seguintes valores mensais: R$270, R$225, R$235, R$260, R$250, R$215 e R$225. Qual foi o valor mediano das aplicações feitas por Lucas ao longo desses 7 meses? A, R$260, B, R$240, C, R$235 ou D, R$225. Gente, mediana, né? O mediano de valores, para a gente calcular, a gente tem que colocar em ordem esses valores, em ordem crescente. O valor que tiver no meio é a mediana. Se por acaso tiver 2 valores, se esses valores representarem o número par, então você vai somar esses 2 valores e dividir por 2 e vai ser a mediana, tá? Então, coloque em ordem crescente, vê qual que é o valor do meio. Ah, o valor do meio é tal, então essa é a mediana. Ah, são 2 valores que ficou no meio da ordem crescente. Então, somo os 2 e divido por 2 e essa é a mediana. Questão 9. Para calcular a medida do perímetro de um polígono que tem 3 lados medindo P e 2 lados medindo Q, Clarice utilizou a expressão algébrica representada no quadro abaixo. 3 vezes P mais 2 vezes Q. Quantos metros tem a medida do perímetro desse polígono quando P é igual a 3 metros e Q é igual a 3 metros? Opa! E Q é igual a 5 metros? Foi mal, gente, foi um erro aqui. A, 19 metros, B, 21 metros, C, 40 ou D, 75 metros. Bom, gente, a expressão é 3 vezes P mais 2 vezes Q. O P tem que ser substituído por 3 e o Q por 5, né? Vai ficar 3 vezes 3 e mais 2 vezes 5. E aí você calcula essa expressão. Lembrando que a expressão numérica, a gente calcula primeiro a multiplicação para depois a gente calcular a soma, tá? Questão 10. Observe a figura colorida de cinza na malha quadriculada abaixo. Essa figura foi refletida em relação a R e em seguida rotacionada a 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto P dessa figura. Ó, aqui tem o resultado dessas transformações está representado em... Bom, gente, refletida em relação a R significa que ela foi dividida em 2 partes simétricas e sua imagem foi refletida como se fosse no espelho. Então, aqui seria o espelho, essa imagem foi refletida aqui, tá? Aí, refletiu essa imagem, vocês vão ter que girar, né, meia volta no sentido contrário do relógio. E aí, aonde ficou o desenho da figura é a resposta correta.
Questão 11. Júlia está fazendo um projeto para transformar uma sala em 2 escritórios. Para isso, ele irá instalar uma divisória e uma nova porta dessa sala. A figura abaixo apresenta um esboço desse projeto, no qual estão indicados um ângulo interno dessa sala que mede 144 graus e o segmento tracejado que representa a bissetriz desse ângulo. Ó. A bissetriz está aqui, esse ângulo mede 144 graus. Júlia será uma nova divisória no local representado por esse segmento tracejado, e com isso o ângulo máximo de abertura da nova porta ficará limitado à bissetriz do ângulo destacado de cinza. Qual será a medida do ângulo máximo de abertura dessa porta? A, 288 graus, B, 144 graus, C, 90 graus ou D, 72 graus. Gente, bissetriz de um ângulo, né, é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes, tá? Ou seja, de mesma medida. Tendo essa informação, já dá para entender como vocês vão resolver essa questão. Questão 12. Pablo é cliente de um barco e precisa criar uma senha para seu cartão de débito. Essa senha será um número composto por 4 algarismos, que podem ser repetidos. Pablo decidiu estruturar sua senha de maneira que ela seja um número par. Qual é a quantidade de senhas que podem ser criadas utilizando a estrutura definida por Pablo? A, 2.520, B, 4.500, C, 5.000 ou D, 10.000? Gente, a senha de Pablo é composta por 4 algarismos, né? Tem 4 algarismos. Quantos algarismos podemos utilizar na primeira composição? Ou seja, primeiro número, quantos algarismos eu tenho? Eu posso utilizar 10. No segundo, 10 também. No terceiro, 10. No quarto, gente, eu vou ter que ver quantos algarismos eu tenho par, que é o 0, 2, 4, 6, 8. São 5 algarismos. Então, eu vou multiplicar todos esses valores, tá? Para ver quantas possibilidades que o Pablo vai ter. Questão 13. Um desenvolvedor de sites na internet registrou a quantidade de acessos a um site recém-inaugurado durante os seus 5 primeiros dias de funcionamento. As quantidades de acesso registradas foram 205, 220, 215, 220 e 280. Com esses dados, esse desenvolvedor irá determinar a moda dessa distribuição e fará um estudo para analisar os conteúdos publicados em um dos dias em que essa moda ocorreu. Qual é a moda da distribuição das quantidades de acesso a esse site recém-inaugurado nesses 5 dias? A, 205, B, 220, C, 228 ou C, 280? Gente, moda, ela é o quê? Em estatística, é o valor que mais cai em determinados resultados. Então, estou analisando lá as opções que eu tenho lá, o número de acesso. Qual o número que caiu mais? Qual foi? Então, essa vai ser a moda, tá? Então, nessa questão, devemos ver qual valor mais aparece entre os 5 dados. Questão 14. A área de retângulos com certas características é dada pela expressão L ao quadrado mais 10 vezes L, onde L é a medida do lado menor desse retângulo. Mário comprou um terreno plano retangular cujo formato possui essas características e a medida do menor lado desse retângulo é 20 metros. Qual é a medida da área em metros quadrados do terreno comprado por Mário? A, 220 metros quadrados, B, 240 metros quadrados, C, 430 metros quadrados ou D, 600 metros quadrados? Gente, a área desse retângulo, né, é dada por uma expressão, que é L ao quadrado mais 10 vezes L. Ele me dá o lado menor, que é 20. Então, vou substituir na expressão L por 20. Nesse caso, eu tenho que lembrar que eu tenho que calcular a primeira potência, depois a multiplicação e depois a soma, tá? Para descobrir o resultado. Questão 15. Roger observou no seu livro de geometria o desenho do losango HIJK apresentado na malha quadriculada abaixo.
Ele notou que, pela definição de losangos, triângulos HIL, JIL, JKL e HKL são congruentes. E assim chegou às 4 conclusões abaixo. Ó. Ele chegou o quê, gente? Que esses 4 triângulos são congruentes, ou seja, possuem ângulos congruentes, né, de mesma medida e lados também, né, ou lados proporcionais. Os segmentos HL e LI são congruentes, ó. HL e LI têm a mesma medida. Os segmentos KI e HJ são perpendiculares, ou seja, eles se cruzam de modo que formam ângulos de 90 graus entre eles. HIJK também é um quadrado? Será, gente, que aqui possui, né? É um quadrado? Possui. Para ser um quadrado tem que ter lados iguais e ângulos, né, de 90 graus, né? Interno de 90 graus. 4. HIJ e HIK são triângulos congruentes, ó. H e J, esse triângulozão aqui, e H e K, esse triângulo daqui de cima, são congruentes, possuem as mesmas medidas, os mesmos ângulos. Das conclusões apresentadas, apenas uma foi avaliada como correta pelo professor. Qual conclusão foi validada pelo professor de Roge? A. 1, B2, C3 ou D4? E é isso que eu expliquei para vocês, tá? Vou explicar novamente, ó. HL e LI são congruentes, ó. HL e LI têm a mesma medida? Os segmentos KI e HJ são perpendiculares, se cruzam de modo a formar ângulos de 90 graus aqui. É um quadrado aqui, gente? E H e J, esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui de cima? E ver qual que é a alternativa correta e respondam. Questão 16. Carla produz bombons e os vende por R$3 cada. Certo dia ela saiu para vendê-los, levando R$24 em moedas para utilizar de troco. Após vender todos os bombons que levou, ela verificou que a quantia total arrecadada nessas vendas e a que levou para troco totalizaram R$270. Carla não gastou nenhum dinheiro enquanto vendia seus bombons. Quantos bombons Carla vendeu nesse dia? A, 10, B, 82, C, 90 ou D, 98? O que eu tenho que considerar? R$270, gente, é o valor que inclui os R$24 de troco e o valor que ela ganhou. Então, tenho que tirar esses trocos. Cada bombom custa R$3. Então, né, pego esse valor que sobrou e faço aí uma conta aí com os R$3 e descubro quantos bombons que ela vendeu. Questão 17. Rosa comprou um terreno retangular que mede 8 de frentes e 12 de fundo. Qual a medida da área desse terreno? A, 96 metros quadrados, B, 48 metros quadrados, C, 40 metros quadrados ou D, 20 metros quadrados? Gente, o terreno é retangular, né? Para calcular a área desse terreno, eu tenho que multiplicar as medidas dos seus lados, que é como eu calculo a área de um retângulo, tá? Super simples essa. Questão 18. Observe a operação no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa operação? É menos 36 menos 28. Tá? A operação. O resultado vai ser 64, B8, C menos 8 ou D menos 64. Gente, dois números negativos representam duas dívidas. Quando eu tenho dois números negativos, eu tenho que juntá-los, somá-los, e o resultado permanece negativo porque ainda é uma dívida. Questão 19. Ana está participando de um programa de televisão e, para poder disputar uma prova que vale um tipo de liderança, precisa sortear uma bola branca em uma urna. Retirar uma bola vermelha impediria a participação da prova. No momento em que foi retirar uma bola, havia nessa urna 14 bolas, sendo 6 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. Qual a fração que representa as possibilidades de Ana retirar uma bola branca em relação ao total de possibilidades desse sorteio?
A1 14avos, B 6 14avos, C 1 oitavos ou D 6 oitavos? Gente, o que eu tenho que fazer aqui? Quantas bolas brancas eu tenho? Qual é o total de bolas brancas e vermelhas? Para a gente montar essa fração, o numerador, que é o número de cima, tem que ser o número de bolas brancas e o número de baixo, o total de bolas que eu tenho. E aí eu monto essa fração. Questão 20. Bom, eu vou tentar falar essa palavra. Wrap-sling são faixas retangulares feitas de tecidos e utilizadas para o transporte de bebês. Plínio comprou um tecido de 2,4 metros de largura para confeccionar 4 dessas faixas. Para isso, ele cortou esse tecido em 4 faixas retangulares de mesmo tamanho, mantendo a medida de comprimento igual do tecido original. A medida máxima de largura em metros de cada uma dessas faixas é A 0,006, B 0,06, C 0,6 ou D 6. O que eu tenho que considerar? Plínio comprou um tecido com 2,4 metros de largura. Ele vai dividir essa largura em 4 faixas, né? Então, eu divido 2,4 por 4 para descobrir qual que vai ser a medida de cada uma dessas faixas novas, tá? Divisão com números decimais tem vários vídeos explicando na internet. Questão 21. Em um sorteio foram distribuídos números para os participantes de maneira que, inicialmente, a probabilidade de o número sorteado ser menor que 100 é 3/4. Qual é a probabilidade de obter nesse sorteio um número maior ou igual a 100? A 1/4, B 1/3, C 3/4 ou D 4/3. O que eu tenho que considerar? A probabilidade de ser menor que 100 é 3/4, né? O total, gente, quer dizer que essa probabilidade foi dividida em 4 partes iguais, tá? E estamos utilizando 3 delas. Quantas partes faltam para usar o inteiro todo? Qual é esse número e fração? E aí, essa é a resposta, tá bom? Questão 22. Clara produz um determinado tipo de bolo e o vende por R$ 45. Devido ao aumento do preço de alguns ingredientes utilizados nesse bolo, Clara terá que aumentar seu preço em 20%. Qual será o preço desse bolo após esse aumento? A, R$ 45,20. B, R$ 54,00. C, R$ 56,25 ou D, R$ 65,00. Gente, calcular 20% de 45 tem várias maneiras, tá? Uma delas que eu já expliquei várias vezes é você pegar o 20, multiplicar por 45 e dividir por 100. E acrescentar ao valor de R$ 45,00 depois desse resultado, tá? Ou vocês podem calcular 120% de 45, que é 120 vezes 45 dividido por 100, que vai dar na mesma. Questão 23. Considere o triângulo KLM, apresentado abaixo, no qual foram indicadas as medidas de seus lados e de seus ângulos internos. Então, tem esse triângulo, um lado médio 2,2 centímetros, o outro 2,8 e o outro 3. Seus ângulos internos, 63 graus, 72 graus e 45 graus. Um triângulo congruente ao triângulo KLM está representado em A. Daí eu tenho um triângulo que mede os lados 2,2 centímetros, 2,2 e 2, e os ângulos 54, 63, 63. B, todos os lados medem 3 centímetros, todos os ângulos medem 60 graus. C, um lado mede 3, o outro 1,4 e o outro 2,2 centímetros, os ângulos internos medem 45, 27 e 108 graus. Ou D, um lado mede 2,8, outro 3 e o outro 2,2. Os ângulos internos medem 45, 72 e 63 graus. Gente, o que eu tenho que considerar aqui? Que é triângulo congruente. Triângulos congruentes são aqueles que possuem ângulos internos congruentes, ou seja, de mesma medidas, e lados
proporcionalmente iguais, ou proporcionalmente iguais, ou também congruentes, são os mesmos valores de lados. Então, analise desses triângulos, quais representam, tem os mesmos valores de ângulos, as mesmas medidas proporcionais, e essa vai ser a resposta. Questão 24. Ivan verificou que uma determinada máquina copiadora gastou 4 minutos para fazer 62 cópias de uma atividade que propôs aos seus alunos. Ele utilizou essa máquina com as mesmas configurações anteriores e fez mais 186 cópias desta mesma atividade sem interrompê-la. Quanto tempo essa máquina copiadora gastou para fazer as 186 cópias da atividade de Ivan? A, 7 minutos, B, 8 minutos, C, 12 minutos ou D, 31 minutos? Gente, é regrinha de 3, mas eu dei uma sugestão aqui de resolução, tá? O que eu tenho que considerar, né? 4 minutos, ela faz 62 cópias. Então, quantas cópias ela faz em 1 minuto? Né? Posso dividir 62 por 4. E aí, né, vou ter a quantidade de minutos e aí eu vejo quantos minutos ela vai gastar para fazer 186 cópias, tá? Vocês podem fazer assim, ó, 4 está para 62, né? 186 está para quanto? Minutos, né? Também fazer a regrinha de 3 e aí vocês descobrem aí quantos minutos que ela vai gastar para imprimir 186 cópias, tá? E a questão 25. A Lana irá se mudar e contratou um caminhão-baú para fazer o transporte de sua mudança. No desenho a seguir estão representadas as dimensões do baú, esse caminhão, e as dimensões das caixas que serão utilizadas para transportar os objetos de Ana. As dimensões do baú é 2, 5 e 3 metros de altura, e a da caixa é 1 metro de cada comprimento, né? Um de altura, um de largura e um de comprimento. De acordo com esse desenho, a quantia máxima de caixas que a Lana poderá levar em uma viagem desse caminhão é A, 10, B, 30, C, 40 ou D, 62. Para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que calcular o volume das caixas e do caminhão. O volume de figuras, que são consideradas paralelepípedos, né, prismas retangulares, é multiplicar todas essas dimensões, ou seja, no caminhão 2 vezes 5 vezes 3, da caixa 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. E aí, gente, só você dividir a quantidade, né, do volume do caminhão pelo volume da caixa, e aí vocês obtêm quantas caixas vão caber aí dentro, tá? Questão 26. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em partes iguais. O ponto P, ó, começa com quinto, aí tem uma distância não é um ponto, né? De um traço, o ponto P é a mesma distância, tem a mesma distância, tem o ponto 16 quintos. O ponto P nessa reta representa qual número racional? A, 11 quintos, B, 12 quintos, C, 15 quintos ou D, 21 quintos. O que eu tenho que considerar, né? Que os pontos possuem a mesma distância. Eu tenho 3 pontos do primeiro até o último, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu fazer 16 menos 1, vai dar 5. Então, eu acrescento 5 em cada um. E aí, 5 no numerador, tá, gente? Qual que vai ser o número que vai cair aqui? E aí, vocês conseguem aí obter a resposta. E é isso, gente. Boa prova aí para vocês. Eu acho que é a última atividade do ano. Um beijo e até o ano que vem. Até mais.